Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando então continuidade à nossa disciplina de neurologia, vamos falar sobre os tumores cerebrais. E o que é um tumor, né? Um tumor, gente, é quando uma célula, tá, que não faz parte daquele devido sistema do organismo, ela se desenvolve de modo desenfreado, né, e desorganizado. Tá? Então, a partir desse crescimento anormal de uma célula que não faz parte daquele sistema, teremos aí um tumor. E qual é a diferença do tumor benigno para o tumor maligno? Bom, os tumores benigno, né? Eles são aí compostos por células que são muito parecidas ao tecido no qual ele está habitando. Então, já que a gente está falando de tumores cerebrais, são células, né? Os tumores benignos são compostos por células que são muito parecidas aquelas células do sistema nervoso central, as células dos neurônios, tá? São células parecidas, não são iguais, porém são um pouco mais parecidas. Bom, já o câncer, os tumores malignos, eles são compostos aí por células que não tem nada a ver com no qual o sistema que eles estão ocupando, né? E tem um crescimento muito rápido, tipo, questão de um dia para o outro pode crescer absurdamente, e ainda assim temos o risco da metástase, né? Que é quando um câncer está em um local do organismo e através da corrente sanguínea ocupa um outro sistema, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer com o indivíduo nos tumores cerebrais? Partindo do princípio, né, da anatomia, nós sabemos que é um órgão relativamente pequeno, né? Então, imagine um tumor ali grande ocupando esse órgão, que é um órgão pequeno. Consecutivamente, a pessoa ela vai apresentar diversas complicações. Dentre elas, a que eu acabo de falar para vocês, que são as convulsões. Porque imagina, né, ali um aglomerado de célula atrapalhando todo o funcionamento daquele órgão, atrapalhando a reação, a relação entre os neurônios. Um dos sintomas, uma das condições que o paciente pode apresentar é, por exemplo, aí a crise convulsiva, dores intensas de cabeça, né? Porque aquele aglomerado de célula, aquele tumor pode comprimir os vasos sanguíneos cerebrais e o que pode provocar no indivíduo muitas dores intensas de cabeça, enxaqueca, né? Então, ele pode também sofrer várias outras alterações na fala, a parte motora do paciente pode ficar comprometida, tudo pela presença daquele aglomerado de célula que, na verdade, é um tumor, tá? Então, pessoal, é muito complexo, né? Toda e qualquer doença neurológica, né? Ela é complexa porque, como eu sempre falo para vocês, o cérebro é um órgão extremamente importante e coordena as ações dos outros órgãos. Então, se nós temos um tumor no cérebro, todos os outros órgãos podem acabar sofrendo aí a influência. Quando esse câncer ele chega em estado mais avançado, ele ainda pode liberar toxinas, né, que podem fazer com que o quadro fique mais grave. Então, pessoal, um câncer no cérebro, um tumor cerebral, ele pode acarretar a muitas condições. Também a questão de delírio, alucinação, o paciente pode apresentar distúrbios do sono também, tá? Tudo por conta da presença deste tumor. E a questão das chances de cura, como isso acontece, né? Pessoal, partindo do princípio, né, que a gente sempre ouve na televisão falar sobre diagnóstico precoce, é a mais pura verdade. Por quê? Partindo do princípio que a pessoa descobre logo no início, vamos fazer ali uma coisa bem lúdica, né? Se a pessoa descobre no início, tá do tamanho de um caroço de uma laranja. Tá, é uma coisa. Agora vamos pressupor que a pessoa descobre quando tá do tamanho de uma uva. Já fica mais difícil, né? Quais são os tratamentos? Em alguns casos são feitas cirurgias, mas cirurgias extremamente delicadas, né? Que tem uma série de critérios aí a cumprirem as pessoas que passarão por ela. Então, é muito complexo. Então, nem todos podem fazer a cirurgia.
De modo geral, também o tratamento é realizado através de quimioterápicos, né, que são medicações que vão tentar destruir aquela célula, ou então da radioterapia, que é uma radiação que vai destruir aquelas células. Mas o que acontece? Quão maior for esse tumor, mais difícil vai ser da medicação destruir, da radiação destruir, da quimioterapia ou da radioterapia. Então, quando nós falamos de diagnóstico precoce, é que se descoberto esse tumor menor, mais fácil será de ser destruído do que se for muito grande, concordam? Então, daí que vem a importância do diagnóstico precoce. O tratamento, ele é muito complexo, né? Uma vez que a quimioterapia, ela vai tentar destruir aquela célula cancerígena, né? Aquele tumor. Porém, existem células saudáveis ao redor. E essa medicação, ela não somente pode atingir a célula, o tumor, como pode atingir as células saudáveis. E isso pode trazer uma série de condições que vão deixar o paciente debilitado, né? Então, assim, a patologia em si, ela traz essas diversas complicações, como eu expliquei para vocês, mas o tratamento também, ele debilita muito o indivíduo. Dentre eles, a imunidade que geralmente cai, né? Porque nós temos as nossas células de defesa, né? As nossas células brancas, e por muitas vezes elas também serão destruídas e, consecutivamente, a imunidade dessas pessoas vai ficar mais baixa, né? Então, uma simples gripe, né, a ela pode causar um dano enorme. Então, é muito complexo aí o tratamento. Falando no cuidado de enfermagem a este paciente que tem um tumor cerebral. Pessoal, nós precisamos entender que é um momento muito delicado, né? Uma vez que na nossa cultura, quais são as doenças que mais causam temor a todos, né? É AIDS e é câncer, né? AIDS e câncer são duas doenças que causam, assim, uma comoção terrível, né? Nas pessoas. Causa desespero, causa angústia, causa não aceitação. Então, o que nós temos que ter em mente? Eu tenho que ter essa sensibilidade, que é um momento difícil, tá? Então, quando eu tratar desse paciente, pode ser que ele não esteja nos seus melhores dias, pode ser que ele não seja tão amável comigo, pode ser que ele esteja com um humor debilitado. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade e me colocar no lugar do paciente. Assim como pode acontecer com o familiar, né? Se é a mãe da pessoa que tem essa doença, se é o filho da pessoa que apresenta esse diagnóstico, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em digerir esse diagnóstico. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade e ter esse entendimento, tá? Até falando que quando uma pessoa recebe esse diagnóstico, ela entra aí num processo que chamamos de luto. Então, eu tenho que entender. O luto, pessoal, isso acho que é bem importante eu falar para vocês, né? O luto, ele não só acontece quando alguém morre, tá? O luto acontece quando a pessoa recebe um diagnóstico difícil de uma doença como esta, ou alguém da família muito próximo recebe um diagnóstico como esse, quando uma pessoa sai de um emprego que ela gostava muito, passa por uma situação traumática, um rompimento de relacionamento. Então, o luto, ele está envolvido aí em diversas situações das pessoas, quando elas passam por momentos difíceis. E receber o diagnóstico de uma doença como câncer é muito difícil. Então, eu tenho que ter esse entendimento. O meu paciente, ele pode estar em luto. E quais são as fases aí do luto? A primeira fase vem a raiva, tá? A negação. Então, o paciente, ele não aceita, ele fala não, como isso não pode ser, não pode. Então, ele nega num primeiro momento, tá? Depois que ele nega, ele fica com raiva, ele até questiona Deus, como que eu posso ter uma doença, um tumor cerebral, né? Eu que sempre fui uma pessoa boa, tem essa questão da raiva. Depois da raiva, gente, vem aquilo que chamamos de barganha, né? Então, a pessoa, ela faz um acordo, tipo, com a vida, com Deus, ela fala, pô, meu Deus, eu tenho esse diagnóstico de câncer no cérebro, mas deixa-me viver até ver minha filha se formar, deixa-me viver até eu conseguir viajar. Então, o humor do paciente vai mudando, entende?
Aí depois, a quarta fase, que é a fase em que esse paciente ele vai se encontrar deprimido, e só no quinto estágio, esse paciente, na quinta fase do processo do luto, só na quinta fase ele fala, tudo bem, Deus, eu tenho um tumor cerebral, tudo bem, vida, ele aceita. Então, vocês percebem o quanto é demorado até que o paciente aceite esse diagnóstico, né? Então, eu preciso ter a concepção que quando o meu paciente recebe esse diagnóstico, ele vai entrar numa fase de luto. Então, eu tenho que estar preparado para ajudá-lo nesses momentos, tá? E não desencorajá-lo. Muito pelo contrário, incentivar a dar continuidade ao tratamento e mostrar que é de fato difícil, né? Validar as emoções dele. Eu mostrar para ele que eu entendo que é difícil, que eu não sinto aquela dor, mas eu posso tentar imaginar o quanto é difícil, eu me pôr no lugar do paciente, porque ele se sente muito incompreendido, principalmente uma doença como câncer, principalmente como um tumor cerebral, que provoca uma série de alterações, dentre elas as alterações de humor. Então, esse processo do luto ele tem que ser encarado por nós de modo muito humano, né? Então, isso é muito importante, tá? Uma coisa também que nós temos que ter em mente em relação ao tumor cerebral, como eu disse, né, para vocês, ele provoca uma série de alterações no organismo do paciente. Esse paciente, dependendo da evolução desse câncer, ele vai depender de nós para diversas situações do dia a dia. Por quê? É o cérebro que coordena tudo. Então, dependendo da localização desse tumor, esse paciente pode ficar com a parte motora prejudicada, precisar da gente para auxílio na deambulação, na alimentação, e claro que eu farei isso pelo meu paciente, né? Porém, lembre-se daquilo que eu disse para vocês em outro momento. Eu sempre vou trabalhar com aquele potencial de independência do meu paciente. Deixá-la, de repente, pentear o cabelo, de repente dar o telefone para ela tentar ligar para um familiar. Então, esses pequenos ganhos, como eu já disse em outra situação para vocês, ele é muito importante e eleva a autoestima do meu paciente, tá? Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, tratar esse paciente de modo humano, entender que todo câncer é complexo, mas falando ainda de câncer no sistema nervoso central, né, um tumor cerebral, ele torna-se ainda mais complexo pela sua localização, né? Por quê? Porque o cérebro é um órgão aí extremamente importante, todos os órgãos são, mas no caso, o sistema nervoso central, ele coordena tantas outras funções, então esse paciente ele vai sofrer prejuízo em diversas funções aí do organismo, tá? Então precisamos estar atentos aí a essas necessidades do paciente. Como disse agora, estimular a independência, tratá-lo de modo empático, né? Ou seja, eu me colocar no lugar dele, da família, também é muito importante. Atentar-se ao familiar, à qualidade de vida do familiar, né? Porque existe aí uma condição que a gente chama de transtorno compartilhado, que é quem cuida muito de uma pessoa que está doente, ainda mais em casos complexos como esse, tem uma tendência muito grande a desenvolver depressão, desenvolver transtorno de ansiedade. Então, eu também tenho que olhar para esse familiar, né, orientá-lo, porque esse é o nosso trabalho, né, de cuidar da pessoa na sua totalidade, mas a orientação também faz parte dos nossos cuidados aí em relação ao paciente, tá? E tratá-lo sempre de modo humano, validar as suas emoções, fazê-lo se sentir bem, tá? Administrar as medicações conforme prescrição médica, medidas terapêuticas para o alívio da dor. Esse paciente ele sente muita dor, né? E às vezes em estágios mais avançados da doença ele já toma morfina, ele já toma remédios muito fortes e ainda assim não ajuda, e a gente não pode ficar dando muito remédio, né? Porque o organismo do paciente já está assim, já não aguenta mais. Aí você pode fazer uma massagem de conforto, você pode fazer compressas para aliviar a dor e sempre priorizar um ambiente tranquilo, sem estresse, que isso conta muito.
Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade ali no fórum. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Precisando de qualquer coisa, estou aqui. Muito obrigada, gente.